Aleluias. Livro de Êxodo, capítulo 14, meus irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Aleluias. Enquanto você vai abrindo, como eu sempre digo, vai glorificando. Vai dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos livrou. Muito obrigado pela semana que se foi. Muito obrigado pela semana que se vem. Quantos acharam? Diga amém. Aleluia. Êxodo 14, versículo 10. E diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor que fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Dando sequência, na sua Bíblia é bem provável que você veja uma divisão e o epígrafo diz: a passagem pelo Mar Vermelho. Dando sequência no versículo 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Feche seus olhos, encurve sua cabeça. Vamos orar. Vamos entronizar o Senhor cada vez mais no meio de nós. Senhor Jesus, Deus onipotente, Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer por mais uma vez o Senhor nos dar o privilégio de podermos sentir a tua presença. Te agradecer, ó Deus, por mais uma vez o Senhor nos dar o privilégio de estarmos na tua casa. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas optamos nesta noite em estar aqui aos pés do teu trono para louvar, engrandecer, exaltar, enaltecer o teu santo nome, Jesus. Senhor, muito obrigado porque antes mesmo de nós termos escolhido estar neste lugar, o Senhor nos escolheu a dedo para que hoje estivéssemos aqui. Senhor, não somos dignos de estar aqui. Senhor, somos tão pequenos, somos miseráveis, somos pecadores, Senhor, diante de tamanha santidade, diante de tamanha pureza. Nós nos envergonhamos, Senhor, por querermos termos a ousadia de nos aproximarmos de Ti. Mas através do Teu sangue, através do sacrifício da cruz, aleluias, o Senhor nos liberou acesso direto, e é por isso que estamos aqui, ó Deus, para publicamente reconhecermos, aleluias, o valor deste amor, amor este que não se limitou aos nossos pecados, amor esse que não se limitou às nossas debilidades, amor esse que não se limitou às nossas traições e nos alcançou, aleluias. E se estamos aqui hoje, ó Deus, é porque a tua graça e a tua misericórdia esteve e está sobre nós. Não estamos aqui, ó Deus, porque cantamos bem, porque pregamos bem, porque oramos bem, porque temos uma certa eloquência, não.
Estamos aqui porque o Senhor é o Senhor desta casa. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E aqui estamos, Senhor, para nos aperfeiçoarmos, para nos fortalecermos, para nos estruturarmos. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir mais da Tua palavra, tão somente da Tua palavra. Então fale, Jesus, fale aos nossos ouvidos, fale aos nossos corações, fale à nossa mente, fale à nossa alma e ao nosso espírito, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. É muito bom quando a gente tem a percepção de que nós não somos nada diante de Deus, né? É muito bom quando nós temos o entendimento de que por mais talentosos que sejamos, tudo que possuímos vem dele. O Joey, à vista de muitos, pode pregar muito bem, mas o Joey só prega porque Deus está sobre a vida dele. Os ministros de louvores, eles podem cantar muito bem, alcançar tons, firulas, graves, mas só fazem isso porque Deus está no controle de tudo. O intercessor, quando ele se dispõe a interceder, os céus só se abrem porque a graça e a misericórdia de Deus estão sobre a vida dele. Nada vem de nós, tudo vem de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós vemos uma vida, uma trajetória muito parecida com a nossa, como a minha e como a sua. O texto que nós lemos, você há de convir que é um texto muito famoso, né? Um texto, inclusive, que foi pauta de muitos filmes, novelas, séries, musicais. E é muito comum que muitas pessoas tenham acesso à narrativa, mas não à história na íntegra. Se nós fizermos uma pesquisa, muitas pessoas conhecem por ouvir a passagem do Mar Vermelho, mas poucas se deram o trabalho de atentamente abrirem a Bíblia para ler, para se aprofundarem. Existe até uma cultura, para quem gosta muito de filmes, para quem gosta muito de livro, que o livro fala mais do que o filme, né? Para quem gosta de ler, as pessoas sempre dizem, eu assisti o filme não tem nada a ver com o livro. O livro traz muito mais informações, o livro traz detalhes, o livro traz algumas informações que no filme o autor ou o produtor deixou passar. E assim é com a história de Moisés, assim é com a história da passagem do Mar Vermelho. Muitas narrativas que nós temos acesso são maravilhosas, porque a passagem em si é algo glorioso, então não tem como nós não ficarmos de boca aberta com o grande prodígio de Deus sobre nós, né? Mas quando a gente para ver a palavra, a gente vê que é muito mais profundo do que simplesmente um mar se abrir. Existem diversos detalhes, e são esses poucos detalhes, dentre muitos outros, que Deus me tocou para trazer aqui hoje para vocês. O primeiro deles é que Moisés, dentro de muitas outras pessoas, dentro de muitos outros profetas, é um daqueles que tipificou Jesus. A vida de Moisés já apontava para Jesus. Moisés foi levantado para libertar o povo hebreu da mão dos egípcios. O Senhor Jesus veio para nos libertar das mãos do pecado. E daí você já começa a ver uma comparação, inclusive a começar pelo nascimento. Quando Moisés nasce, está o povo, o faraó da época, prestem atenção aqui, o faraó da época, ele libera uma ordem. Ele começa a ver que o povo hebreu está crescendo demais e ele teme que aquele povo cresça demais e se vire contra ele. Então, justamente no intuito de se precaver, no intuito de se proteger, ele começa a dar ordens. Primeiro ele dá ordem para as parteiras, dizendo, assim que uma hebreia parir, se for menino, mate, e se for menina, deixe nascer.
Só que as parteiras, tementes a Deus, elas não obedecem a Faraó. Quando o Faraó começa a perceber que muitos ainda estão dando continuidade na vida, ele se questiona e vai questionar as parteiras e diz: por que é que ainda está tendo uma manutenção de homens hebreus? E as parteiras dizem: é porque as hebreias, elas são providas de tanto vigor, que quando elas estão para parir, antes mesmo de nós chegarmos, elas já dão à luz. Elas já estão dando à luz. Deus está falando aquilo que Ele tem para liberar sobre nossas vidas. Homem nenhum terá o poder de impedir, antes da ordem dele chegar para destruir os teus planos, os teus projetos. Deus vai te dar vigor para trazer à existência aquilo que só estava no seu coração. Aleluias! Então a gente começa a ver uma comparação. De um lado, Moisés, que teve o escape de Faraó, que mandou matar. Do outro lado, a gente vê Jesus. Na época que Jesus nasceu, Herodes também temeu. Herodes ficou sabendo que um rei iria surgir. E Herodes pensou: vão tomar o meu reino. Então, de igual modo, assim como o Faraó fez, Herodes manda que toda criança fosse morta. Então Maria, designada, assim como José também, instruídos por Gabriel, levam Jesus até o Egito. E quando levam Jesus até o Egito, eu parei para pensar e falei: mas Senhor, o Egito, ele não tipifica o mundo? Então levaram Jesus para o mundo, levaram Jesus para a perdição, e o Senhor ministrou no meu coração: na verdade, o mundo, em determinadas circunstâncias, ele vai te trazer o escape, assim como deu para Abraão. Abraão, quando houve uma fome, Abraão foi para o Egito, assim como aconteceu também com Isaac. Só que nós precisamos nos atentar que tempo demais em um local onde não é permitido por Deus, o local que traz vida, em algum momento vai trazer a morte. Então nós precisamos ter essa consciência. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Jesus, ele passou pelo Egito, mas ele não permaneceu no Egito. Aleluias! Muitos de nós, muitas das vezes, passamos e fazemos morada no Egito. Deus está falando: pega as suas coisas e sai daí, porque o local que te deu vida, que te deu escape, em algum momento vai te trazer a morte. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Então a gente vê Moisés, um homem hebreu, que por algum tempo não sabia da sua identidade, assim como eu e como você. Nós nascemos e pensamos que somos seres normais, mas nós temos uma identidade. Uma identidade dada pela cruz. Uma identidade dada pelo derramar do sangue. Então Moisés, ele reconhece essa identidade e assume essa identidade para ele. E ele começa a se colocar, ele começa a se posicionar como um hebreu, mesmo ainda estando no Egito. E isso fez toda a diferença. E Deus chamou a minha atenção, e Deus chama a atenção da igreja hoje. Qual tem sido o nosso posicionamento no Egito? Nós temos nos comportado de fato como egípcios, ou estamos assumindo a nossa identidade de hebreu, de povo escolhido por Deus? Está na hora de nós começarmos a assumir a nossa identidade onde quer que nós estejamos. Seja no trabalho, seja na academia, seja no meio dos familiares, seja até mesmo no meio da igreja. Nós precisamos assumir a identidade de Cristo sobre nós. Paulo, em Gálatas 2:20, se não me engano, ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aqui era Paulo dizendo: eu assumo a minha identidade em Cristo. Tudo aquilo que o mundo me oferece, toda aquela identidade que o mundo me oferece, eu abro mão e prefiro e agarro e me utilizo da identidade de Cristo. Que identidade você tem assumido hoje? Que identidade nós temos transparecido nas nossas redes sociais? Que identidade nós temos transparecido nos status do WhatsApp?
Que identidade nós temos transparecido nas conversas que nós temos com os nossos amigos? É claro que nós temos alguns amigos mais chegados e a gente conversa um pouco mais abertamente, mas às vezes Deus está te usando para alcançar aquele amigo. Então toda atitude que você tiver é Cristo se espelhando, é você se espelhando em Cristo, perdão, para alcançar aquela vida. Então se porventura você não estiver de acordo com a semelhança de Cristo, você acaba se perdendo. O propósito da sua vida acaba se corrompendo. Moisés, ele assume então a sua posição de hebreu e começa a lutar pelos hebreus, né? Ele começa a se juntar, começa a ter um amor pelos hebreus, até que certa vez ele vê um egípcio brigando, né? Lutando contra um hebreu, ele vai defender e infelizmente ele leva esse egípcio à morte. Eu vou falar rapidamente só para você ter acesso ao contexto. Então Moisés enterra aquele egípcio, acha que está tudo bem, só que o tempo passa e o vento simplesmente abre aquele cadáver e traz aquele problema à tona. Deus está falando, muitos de nós, às vezes, encobrimos alguns problemas, encobrimos alguns pecados, mas nada fica descoberto aos olhos do Senhor. Nada fica coberto aos olhos do Senhor. Em algum momento, o vento do Espírito vai soprar e vai revelar o que até então está escondido. A palavra do Senhor diz, vocês podem ler lá, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém e decide enterrar. Ele escondeu de todos, mas não escondeu de Deus. E Deus tinha um chamado na vida de Moisés, só que antes de chamar Moisés, Deus precisava consertá-lo. Então, para isso revelou. A gente acha que, muitas das vezes, quando Deus revela um pecado, revela algo sobre a nossa vida, é para nos envergonhar. De certa forma, como homens, nós nos sentimos envergonhados, mas é Deus nos consertando, para que futuramente nós estejamos alinhados para honrar o nome dEle, para que Ele diga, agora não tem nada que possa denigrir a imagem do meu servo, a imagem da minha serva. Por quê? Porque o que era passado foi revelado e tratado no passado. Então, se porventura algum problema vier à tona na sua vida, é claro, é muito triste, é decepcionante, a gente se sente amargurado, a gente se sente decepcionado, mas é uma oportunidade que Deus está te dando de se consertar. Aleluias, aleluias. Moisés então foge e vai para a região de Midian, onde ele conhece sua esposa, seu sogro Jetro, que era um sacerdote, e ele passa a ser trabalhado, ele passa a obter alguns ensinamentos quanto ao Deus de Israel, quanto ao Deus hebreu, através de Jetro. Até que certa vez Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e isso você já bem sabe, porque eu já falei aqui várias vezes, quando de repente ele se depara com uma sarça que se queimava e não se consumia, não é verdade? Eu não vou parar aqui não, eu vou seguir. Então Moisés olha aquela sarça que se queimava e não se consumia, aquilo chama a atenção de Moisés e ele se aproxima. Deus então fala, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar que tu pisas é um lugar santo. E isso todos nós já sabemos, amém? Aleluia. E daí então Deus começa a compartilhar com ele todos os planos que Deus tinha para a vida de Moisés quanto à libertação do povo hebreu. E Deus começa a falar, Moisés, eu tenho um plano para a sua vida. Moisés, eu tenho um propósito na sua vida. Você vai voltar para o Egito. Você vai voltar, só que você não vai voltar envergonhado. Você não vai voltar humilhado. Você vai voltar como um libertador. Você vai voltar como meu embaixador. Você vai voltar como a máxima representação dos céus para livrar os teus irmãos.
E Moisés, assim como eu, assim como você, ele se viu pequeno, ele se viu fraco, ele se viu incapaz. E ele começa a colocar para Deus as suas impossibilidades. E no capítulo 3, versículo 10, o Senhor ele dá uma chamada em Moisés e fala assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E eu gosto de me atentar aos detalhes, porque esse versículo começa com Deus dizendo assim: vem agora. E você há de convir que se eu digo vem, é porque eu já estou lá. Eu já estou te esperando. Então, ao mesmo pé que Deus estava no Monte Horebe falando com Moisés, Deus já estava no Egito esperando por ele. Deus estava falando: Moisés, eu já tenho um plano, eu só preciso te incluir. Enquanto eu estou falando com você, o meu plano já está em ação. Ele já está em andamento. Eu só preciso que você corresponda aqui na terra o que já se iniciou nos céus. Aleluias! Aleluias! E Moisés ainda assim, ele começa a colocar diversos empecilhos. Mas Senhor, eu sou pequeno. Mas Senhor, eu não sei falar. Mas Senhor, eu chegando lá, o que eu vou dizer? Em nome de quem que eu vou me apresentar? E o Senhor disse: quando tu chegares lá, tu diga que o eu sou te enviou. O eu sou, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E daí Moisés ainda continua indagando a Deus, assim como eu, assim como você, muitas das vezes fazemos. Eu esqueci a minha toalha hoje. Obrigado. Assim como eu, como você, muitas das vezes nós protelamos o chamado de Deus na nossa vida. Até que no capítulo 4, versículo 14, a palavra diz assim: então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem um irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. E a gente estudando essa passagem, a gente entende que ao mesmo pé que Deus estava, torno a repetir, ao mesmo pé que Deus estava falando com Moisés, já estava tudo preparado. Arão já estava a caminho para encontrar Moisés no deserto. Deus está falando: eu só preciso que você se posicione. O projeto já está pronto, já está em execução, eu já liberei, eu já ordenei, eu só preciso que você se alinhe, eu só preciso que você tome a posição, que você tome a sua característica. Aleluias! E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê diversos cenários dos quais Deus já havia preparado tudo. Assim como Ele já preparou para mim, já preparou para você. E talvez você possa perguntar: mas o que está faltando? Posicionamento. 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 O que faltava na vida de Moisés era tão somente posicionamento. Aleluias. Daí você vai se lembrar o que aconteceu em 1 Reis 17:4, quando Deus fala para Elias: vai para Querite, que está diante do Jordão, e eu já ordenei. Ele não está dizendo eu vou ordenar. Deus está dizendo: eu já ordenei os corvos para ali te alimentarem. Muitas das vezes Deus fala vai. Quando Deus fala vai, vamos, porque a vitória é garantida. Já está tudo preparado. Nós só precisamos nos alinhar com o propósito. Apenas isso. Nós só precisamos nos alinhar ao chamado. Está tudo preparado. É como se eu ligasse para um de vocês e dissesse assim: vamos fazer uma viagem? Vamos. Quando? Vamos agora. Mas agora eu não posso porque eu tenho que arrumar minhas malas. Não, eu já comprei tudo para você. Mas eu tenho que passar no banco para poder tirar dinheiro. Não, eu já tirei para você. Mas eu tenho que avisar minha mãe. Não, eu já avisei a sua mãe. Já está tudo preparado. Eu só preciso que você entre no carro e venha comigo. É exatamente isso que Deus está falando para algumas pessoas aqui. Já está tudo preparado. Eu só preciso que você entre. Eu só preciso que você tome posse. Aleluias! Deus vivo, Deus santo. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Moisés então aceita o chamado e ainda naquele diálogo, Deus fala, você vai, conjecturando para que vocês entendam, mas não vai ser fácil, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. E quem de nós, talvez, aceitaríamos um chamado tão desafiador, né? Onde o próprio Deus te chama e o próprio Deus diz, eu vou endurecer o coração de Faraó. Você vai tentar, você vai tentar, você vai tentar, e depois de muito custo é que ele vai ceder, mas nas primeiras tentativas ele não vai ceder, ele vai ser irredutível, e você tem que ter paciência, você tem que persistir, você não pode desistir, você não pode desanimar. Eu já estou te avisando, não vai ser fácil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu não vou vencer, eu não estou vencendo. Jesus falou, eu venci, está consumado, está consumado, aleluias. Deus vivo, Deus santo, e Deus fala, não vai ser fácil, Moisés, eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó. E por que Deus fez isso? Porque o propósito de Deus era justamente mostrar para o povo egípcio o grandioso Deus que ele era. E mais uma vez eu louvo a Deus pela escolha dos louvores, Deus dos deuses. Os egípcios, eles tinham o costume de ter um Deus para cada situação. Então, por exemplo, para a fertilidade eles tinham um certo Deus, para a luz eles tinham um certo Deus, para a saúde era um outro Deus. Então aqui o Senhor, ele queria se apresentar como o Senhor de todos aqueles. Deus, ele queria se mostrar e dizer, tudo isso que vocês servem estão embaixo dos meus pés. Antes mesmo que eles supostamente viessem a existir, eu já era. Aleluia, e eu posso. Então Deus, ele começa a liberar, a ordenar Moisés que vá confrontar Faraó, e mediante diversas ameaças, uma vez que Faraó não obedecesse, Deus então liberaria algumas pragas, liberaria algumas sentenças sobre a vida dos egípcios. A primeira delas, isso começa a partir do capítulo 7 e vai até o capítulo 12. A primeira delas é quando Moisés torna a água em sangue. Só que aí os gurus, os magos do Egito, eles descobrem uma maneira e fazem igual. Então meio que descredibiliza Moisés na frente de todo mundo. Aí Deus fala, não, vai lá, se eles não obedecerem, nós vamos mandar rãs. Vamos mandar então a praga de rãs. E assim acontece. Só que os magos também conheciam alguns ensinamentos e mandam também algumas rãs. Então acabou que nivelou, né? Ou seja, os deuses do Egito com o nosso Deus. Aleluias, ele tem poder. Muitas das vezes o inimigo se apresenta em nossas vidas como se fosse algo poderoso. Eu também tenho poder, eu também posso, eu também faço. Mas ele só se esquece que ele só pode até a segunda página. Da terceira em diante, só Deus tem o poder, só Deus tem o controle, só Ele pode. Aleluias, aleluias. Aqui era Deus falando, eu sou o Deus dos deuses. Até aqui, transformaram a água em vinho, ok, vocês também transformaram, ok, vamos lá. Trouxe a praga das rãs, ok, vocês também trouxeram. Agora o piolho, como é que vai ficar?
Aí Deus mandou o piolho, eles não conseguiram. Deus mandou as moscas, tampouco eles conseguiram. Deus mandou a morte dos animais, tampouco eles conseguiram evitar. Deus mandou as úlceras, a chuva de fogo, os gafanhotos, a escuridão. Foram pragas e mais pragas. E da 9ª para a 10ª praga acontece algo maravilhoso. Algo infelizmente ruim, mas maravilhoso. Ruim porque Faraó, ele ainda estava com seu coração endurecido, mas maravilhoso porque Deus pode mais uma vez mostrar o seu poder. Entre a praga de número 9, que foi a escuridão, e a praga de número 10, que foi a morte dos primogênitos, Deus estabelece a Páscoa. Deus estabelece o sacrifício da Páscoa para livrar o povo hebreu da morte. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa é uma celebração, é uma festa que celebrava a libertação dos escravos da mão dos egípcios. Mas espera aí, minha irmã Jéssica, no contexto, eles ainda eram escravizados. Mas Deus manda comemorar. Mas como assim? Eles ainda eram oprimidos, mas Deus dá ordem para eles comemorarem. Mas as correntes ainda estavam nos braços, mas Deus dá ordem para eles comemorarem. Aqui era Deus falando, não importa o cenário que você esteja, eu já decretei, a vitória é certa, você pode comemorar, comemore. Aleluias, comemore. O laudo médico ainda não está favorável, mas pode comemorar. A porta ainda está fechada, mas pode comemorar. O relacionamento ainda está um pouco defasado, mas pode comemorar. Meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa ainda estão completamente perturbados, mas pode comemorar. É uma ordem do Senhor. A vitória já foi decretada. A vitória já foi liberada. Aleluias! Pode aplaudir, meus irmãos. Aleluias! É muito difícil nós termos forças para comemorar em meio à escravidão. É muito difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Mas o difícil não significa impossível. Quando em meio a toda a turbulência você consegue comemorar algo que você sequer ainda não recebeu, você está demonstrando a fé. Você está exercitando a sua fé. Afinal, a fé é aquilo que nós acreditamos e não aquilo que nós vemos, não é verdade? Paulo e Silas, em Atos 16, eu sempre falo de Paulo e Silas, eles estavam escravizados dentro de um cenário de opressão, eles foram amordaçados, foram chicoteados, mas eles tinham a plena concepção de que aquilo era passageiro. E eles decidem então louvar, adorar ao Senhor. Enquanto ele não faz, porque a gente crê que ele vai fazer, vamos louvar. Vamos administrar esse tempo de espera, louvando, engrandecendo, enaltecendo, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. É muito triste, sim, nós estarmos com a despensa vazia, o tempo passando, a porta nunca se abre, o telefone nunca toca para uma oportunidade e a gente comemorar. É muito difícil a gente ir para uma consulta médica cheio de expectativa de que o nosso problema terá amenizado e o médico vem e diz que ele apenas se agravou. É muito difícil. Eu não estou desmerecendo a luta de nenhum dos irmãos. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas a palavra, ela nos garante. Pode comemorar. Pode comemorar no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, a vitória vai vir nas suas mãos. Já está tudo planejado. Quando Deus ele fala para Moisés que ele mesmo iria endurecer o coração de Faraó, era Deus falando, você vai ter luta, você vai ter turbulência no seu chamado, mas mantenha-se firme até o fim, porque a vitória te espera lá. Aleluias!
Depois, então, no capítulo 4, no versículo 2, antes de efetivamente receber o chamado do Senhor, antes de aceitar o chamado do Senhor, o Senhor faz uma pergunta para Moisés, capítulo 4, versículo 2, diz assim: e o Senhor disse-lhe, o que tu tem nas mãos? E ele disse, uma vara. E na verdade, eu poderia dizer que a ministração vai começar agora. O Senhor ministrou ao meu coração de que não precisa muito para nós fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós só precisamos utilizar aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Aleluias, aleluias, nós não precisamos de muito. Muitas pessoas acham que precisa de muito para fazer. Deus está falando, eu só preciso do que você já tem. Então, mas o que eu tenho? Tem de bom ânimo, tenha fé, acredite, avance. Quando ele diz, Moisés, o que tu tens nas mãos? Moisés diz, eu tenho uma vara. Mal sabia Moisés, à altura do campeonato, que há dias e dias, ou talvez até há anos futuramente, era com aquela mesma vara que ele iria abrir o mar vermelho. Deus está falando, você não precisa de muito, o que você precisa eu já entreguei nas suas mãos. Você só precisa movimentar e manusear com a sua fé. Apenas com a sua fé. Moisés não precisou de um exército para ter livramento. Moisés só precisou manusear a sua fé. E a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso em 1 Samuel 17. Davi, foi oferecido para Davi a armadura de Saul, mas Davi, depois de ter tentado, ele falou, não, eu vou com aquilo que eu já tenho nas mãos. E o que ele tinha nas mãos? Uma funda. Aonde que uma funda iria derrubar um gigante? Até hoje nunca mais se ouviu falar em qualquer possibilidade dessa, mas quando Davi manuseou a funda sobre o poder que existe no nome do Senhor, aquele gigante foi derrotado. Uma simples funda, uma simples funda. Ou seja, o recurso que viria a trazer a salvação não estava na armadura de Saul, ou seja, algo que estava fora. Veio através da funda que já estava com Davi, algo que já estava dentro. E a gente vê isso também em 1 Reis 17, quando Deus ele manda Elias até Sarepta para multiplicar, efetivamente, o azeite e a farinha da viúva. Ele chega lá, pede um pão e ela diz, olha meu senhor, nós não temos nada, somos apenas eu e meu filho, o pouco que eu tenho eu vou fazer um bolo e vamos esperar a morte. E daí Elias vira e diz, então vai lá, faz um bolo primeiro para mim e não vai te faltar. Entenda que o recurso que ela precisava não estava fora, estava dentro. Não importa se é pouco. O pouco nas nossas mãos é pouco, mas o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Deus, ele tem o poder de multiplicar. Deus, ele tem o poder de fazer o impossível. Basta que nós exerçamos a nossa fé com aquilo que Ele já entregou em nossas mãos. De igual modo, nós vemos em 2 Reis 4, onde Eliseu, dessa vez, multiplica o azeite da viúva. A viúva chega para Eliseu e diz, olha, os credores estão lá em casa e eles estão na expectativa, estão querendo levar os meus filhos porque eu não tenho como pagar os meus impostos. E Eliseu diz, o que tu tens em casa? E ela diz, eu só tenho um pouco de azeite. Eliseu, espiritual, diz, é através desse azeite que Deus vai trazer a provisão. Aleluias, é através desse pouco, é através do que você tem nas mãos. A gente acha que a gente precisa de muito, mas não precisamos quando temos Deus. A gente acha que a gente precisa de um exército para poder combatermos as guerras da vida. Deus está falando, não, você só precisa manusear aquilo que você já tem nas mãos. E eu lembro de João 6, livro de João 6, quando o próprio Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eram cerca de 5.000 homens.
Jesus então vê toda aquela multidão e ele entende que aquela multidão que está atrás dele, está ali por ele precisa retribuir, as pessoas precisam se alimentar, estavam ali há horas e horas e horas, e Jesus vira para o seu discípulo Filipe, sabendo já da resposta, e diz: o que temos? Temos pão? E Filipe diz: olha, nós temos uma determinada quantidade, uma verba, mas não dá para comprar pão para todo mundo, e ainda que tivesse, nós não teríamos onde comprar o pão para tantas pessoas, eram cerca de 5.000 homens. Isso sem contar com as mulheres e possivelmente as crianças. Quando de repente André, o irmão de Simão, vira e diz: olha, eu tenho aqui um rapazinho que trouxe 5 pães de cevada e 2 peixes. E ele mesmo diz: mas também não é suficiente. Mas Jesus disse: então me dá esses 5 pães aqui, esses dois peixes, e começa a organizar os homens. Aí ele pega aqueles pães, ele pega aqueles peixes, levanta para os céus, dando graças ao Senhor. Aqui que está o segredo. O segredo é nós darmos graça mesmo no pouco. O segredo é nós darmos graça mesmo com a porta fechada. O segredo é nós darmos graças a Deus mesmo com um laudo desfavorável. Aqui está o segredo. Você pode ir lá no texto, João 6, você vai ver que antes da multiplicação, Jesus eleva os elementos e dá graças ao Senhor. E depois de dar graças ao Senhor, ele começa a fazer daqueles 5 pães e 2 peixes, começa a multiplicar. Começa a multiplicar o que antes na visão de Filipe não era o suficiente. O que antes na visão de André não era o suficiente. Mas quando a gente pega o pouco e coloca nas mãos do Senhor, dando graças ao Senhor, Ele multiplica. Ele multiplica. Aleluias! Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, voltando ao texto, Faraó começa a perseguir os filhos de Israel. Ou seja, Deus endureceu novamente o coração de Faraó. E Faraó, então, que antes havia libertado, havia autorizado, ele volta atrás e corre atrás do povo. Aí o povo fica desesperado. Por quê? Porque Faraó vindo atrás é a vergonha que está vindo atrás. O Egito vindo atrás é a humilhação que está vindo atrás. Não é só o Egito, é a escravidão, é a humilhação, é a vergonha. É tudo aquilo de ruim que está vindo atrás. Então o povo, uma vez que teve aquela prévia de liberdade, olhando para toda aquela opressão vindo à tona atrás deles, eles ficaram desesperados, e não é para menos. Só que quando chegam diante ali da saída, se deparam com o mar. E o mar estava fechado, é claro. Lembrando, é claro, a nível de entendimento, que quando a gente fala de mar vermelho, na verdade não é um mar, tá? Na verdade, Moisés, que não tinha ainda a ciência, né, um total conhecimento, ele via como mar porque era uma imensidão. Mas na verdade não é um mar, é como se fosse a Baía de Guanabara. Quando a gente pega um mapa, a gente vê que não é um mar. Na verdade, é como se fosse mesmo uma baía que cruzava, beirava ali o Egito com as outras terras. Então, na verdade, não era o mar. Mas é claro, foi registrado como mar. Então não sou eu que hoje vou tirar o mar da Bíblia, amém? Mas só para vocês entenderem. Então eles se deparam com aquele mar. É como se hoje nós fôssemos para Niterói e não tivesse a ponte Rio-Niterói. E agora? O mar está à nossa frente. Do lado há montanhas. E atrás, o Egito está vindo atrás da gente. O que nós vamos fazer? E o povo hebreu, de priori, começou a murmurar. Eles começaram a reclamar. Outrora eles estavam escravizados, oprimidos, humilhados, clamando por um libertador. Deus ouviu, trouxe um libertador, deu todas as provas de que Deus estava com eles. E quando se deparam com o mar vermelho, eles começaram a murmurar. E isso é o que acontece em nossas vidas, na minha e na sua vida. Nós estamos vivendo parte da promessa de Deus, só que chega um momento no caminho que existe um mar.
E a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar. Não se esqueçam que justamente por conta da murmuração, a chegada em Canaã, que até então era para ser de 40 dias, se tornou 40 anos. Por quê? Porque murmuraram. Então Deus está falando, muito cuidado com o que sai dos seus lábios. Muito cuidado com o que você expressa com os seus lábios. Porque a boca, ela transborda aquilo que o coração está sentindo. Se você murmura, você entristece o coração de Deus. Se você olhar para a sua vida antes e olhar para a sua vida hoje, você vai ver que você está no lucro. Então nós só devemos agradecer. Agradecer. Eles então ficam desesperados e começam a murmurar contra Moisés, dizendo: foi para isso que você nos tirou do Egito? Será que lá não tinha covas suficientes para que nós morrêssemos lá? Olha só o peso da murmuração. Olhem só o peso da reclamação. Eu me envergonho, eu me coloco realmente nesse lugar. Eu falo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, nas muitas vezes em que eu murmurei, nas muitas vezes em que eu reclamei. Porque outrora eu estava numa condição muito pior da que eu estou hoje. A porta pode estar fechada, mas não está faltando pão de cada dia. O laudo pode não estar favorável, mas o teu coração ainda bate. Aleluias. O casamento pode não estar 100%, mas as malas ainda não saíram do quarto para fora de casa. As malas ainda estão dentro de casa. Então a gente precisa agradecer. Agradecer, dar graças ao Senhor. Quantos estão compreendendo essa palavra, meus irmãos? Aleluia. Moisés então libera uma palavra para eles e diz: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. A peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Entenda que o propósito era de Deus. Moisés era um mero convidado para entrar no propósito de Deus. Então não tinha por que Moisés brigar. Não, aqui era Deus falando: fica tranquilo, você está no propósito, mas quem vai pelejar sou eu. E Deus está falando para algumas pessoas aqui nesta noite: vocês que já estão inseridos no meu propósito, não se preocupem, quem peleja por você sou eu. Salmos 46, versículo 10, o salmista diz: aquietai-vos. Deus está falando: aquietai-vos. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, aquieta o teu espírito, que você vai saber que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Você que hoje veio atrás de uma resposta, a resposta está aqui. Deus está falando: aquiete-se. A peleja não é tua, a peleja é minha. Eu te convidei, eu te chamei para este propósito e eu vou manter o controle de tudo. Pode parecer que está fora, mas está tudo sobre o meu controle. Aleluias. Daí então Moisés, ele clama ao Senhor. A palavra, ela não deixa esse momento tão claro, mas no versículo 15 a palavra diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Então, se Deus diz: por que clamais a mim? Ainda que a palavra não tenha deixado tão claro, mas nós subentendemos que Moisés, depois de ter recebido a murmuração do povo, foi ter um tete a tete com Deus. E Deus falou: Moisés, por que clamais a mim? Eu já dei as orientações. Mande que o povo marche. E eu consigo imaginar Deus falando: mas vai marchar para onde, Senhor? Vai marchar avante, vai entrar pelo mar. E Moisés talvez tenha perguntado: mas o mar, como que vai atravessar o mar? E Deus diz: levanta a tua vara. Lembra que lá no Monte Horebe eu perguntei: o que tu tem nas mãos? E tu disse que é uma vara. É exatamente o que tu tem nas mãos que eu vou utilizar para abrir o mar vermelho. Então apenas exerça a tua fé. Exerça a tua fé com aquilo que você já tem nas mãos.
Muitas das vezes a gente quer ver um milagre grandioso, a gente quer que o céu estremeça, que haja relâmpagos e trovões, que venha arcanjos pelejando, que, sabe, terremotos. Não, Deus está falando, eu vou agir de modo simples, eu vou agir com aquilo que eu já entreguei nas suas mãos. Assim como Davi venceu com a funda, assim como as viúvas, tiveram os seus elementos multiplicados, uma vez que eles já estavam dentro de casa, eu vou me utilizar daquilo que já está na sua vida. Mas e aí, Senhor? O que eu tenho que fazer? Utilize-se daquilo que você tem no seu coração, na sua mente. O que eu tenho? A fé. A fé. Moisés olhava como homem e via um cajado. Mas Deus abriu a visão de Moisés para ver que aquele cajado manuseado pela fé seria um divisor de águas. E assim aconteceu. Moisés estendeu o cajado sobre o mar e o mar se abriu e o povo atravessou a seco. O povo atravessou a seco. Não houve qualquer variação de umidade. O povo atravessou a seco. Entenda que quando isso é muito fácil de nós reproduzirmos na nossa mente, quando o mar ele se abre, ele mostra um caminho reto. Amém? Quantos estão compreendendo? Água de um lado e água do outro. E o caminho no centro seco. Deus está falando, mantenha-se no caminho reto. Se você virar para a esquerda ou para a direita, você vai se afogar. Se você sair do alinhamento, infelizmente é você que vai perecer. Eu estou abrindo o caminho para que você passe. Você tem que seguir o percurso do caminho. Lembra dos 10 leprosos? Quando eles foram ter com Jesus e Jesus falou, vai até o sacerdote para se mostrar a eles. Quando eles saíram da presença de Jesus, eles ainda estavam leprosos. Mas no caminho eles foram curados. No caminho eles foram sarados. E quem é mesmo que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem é que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem é que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Jesus está falando, mantenha-se no caminho. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se no caminho. O mar se abriu para que a libertação chegasse. Ela chegou. Ela chegou na sua vida. Eu só preciso que agora você avance, 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 avance. O louvor pode se preparar em nome de Jesus. Aleluias. Fala para o seu irmão, meu irmão, o que você precisa já está nas suas mãos. Fale para o seu irmão, não fica com vergonha não, vira para o lado. Se ele não quiser falar com você, fala com ele a si mesmo. Fala, meu irmão, o que você precisa já está em suas mãos. Aleluias. Basta apenas que nós manuseemos com os olhos da fé. Vamos ficar de pé.